Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Tudo bom. 7 de setembro, estamos aqui reunidos com o propósito de orar por essa nação. E é algo que é muito importante na nossa época. E nós colocamos ali alguns objetivos de oração, tá? Confissão de pecados pelo povo brasileiro, e uma igreja santa e relevante, mudança de coração, intervenção divina na nossa pátria, autoridades constituídas, conscientização política e eleições. Vamos abrir nossa Bíblia em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Nosso primeiro momento é confissão de pecados. Esse texto retrata a oração do profeta Daniel, que estava no exílio. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, ou seja, com humilhação, com humildade. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel lembra da aliança, lembra da misericórdia de Deus, lembra deste pacto, destes mandamentos, daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Versículo 5, ele então confessa os seus pecados, não só apenas os seus, mas da nação toda. Temos, olha só no plural, temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corá de vergonha, os nossos reis, os nossos príncipes e os nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de teus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à sua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Até aqui. Queridos, está muito claro que o profeta Daniel aqui, no exílio, reconhece o pecado de toda a nação, que se desviaram e transgrediram a lei do nosso Deus. O Brasil hoje também está acometido de pecado. A natureza humana é uma natureza pecadora.
E creio que a igreja tem proclamado a verdade, proclamado o caminho. E o nosso povo, esta nação, esta pátria, não tem escutado a voz e os profetas de Deus nos últimos dias. E por isso, como servos e servas, confessamos o pecado desta nação, da mesma forma que Daniel o fez, pedindo perdão para Deus. Oremos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, reconhecemos, Senhor, como nação brasileira, não tem escutado a Tua voz, não tem escutado a Tua lei, muito pelo contrário, tem transgredido, tem proposto coisas que são contrárias à Tua lei. Por isso, Senhor, te pedimos perdão. Perdoa o povo que desconhece a Tua palavra e que tem o coração endurecido. Te pedimos, Senhor, como Teu povo, te pedimos baseado na Tua misericórdia, na aliança que fizeste conosco, na nova aliança, as Tuas misericórdias e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Confiamos só em Ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar conforme o Teu mandar, por justas leis. Ao presidente honesto, inspira os céus o Teu temor, que possa bem cumprir o Seu mandado e ouvir de todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria é sustento e todo bem de Ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz viver, onde convém viver em mútuo amor. Doutrina e rebelião, concede a proteção que é divinal. Guarda-nos, vem, Senhor, de guerras e temor, sê nosso defensor, espião mal. Poder supremo tens, livra-nos aos céus da salvação. Guia, benigna-nos, e o Teu favor dá-nos. Reina o Senhor Jesus sobre a nação. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ainda Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos chamados, igreja, para ser relevante nesse mundo. Somos chamados também por Deus para sermos santos da mesma forma que Ele é santo. Se nós não tivermos o poder de salgar, nós não servimos para nada, conforme nós acabamos de ler. Não podemos esconder a luz que Deus nos deu através de seu Filho embaixo da cama ou embaixo de uma outra coisa. Da mesma forma que não podemos esconder uma cidade erguida numa montanha com as suas luzes. A igreja precisa ser relevante hoje e sempre. Ainda Lucas capítulo 10, parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Isto é ser igreja. Olhar o próximo, cuidar do próximo nas suas necessidades. E não agir como o sacerdote, muito menos como o levita, que olhou de largo e não fez nada. E o samaritano, que era um separado, foi? Justamente, irmãos Menia. O samaritano que era discriminado, Jesus usa essa história para mostrar, que precisamos ser relevantes, precisamos ter misericórdia, ter compaixão da mesma forma que Deus teve compaixão da gente. Santidade e ação juntos. Eu vou convidar irmãos Mene para estar orando, para que nossa igreja, que é a igreja do Brasil, tenha este binômio, santidade e ação, para se tornar relevante aqui na nossa pátria. Senhor, nosso eterno e soberano Deus, nesse momento, Santo Deus, que separemos, Santo Deus, para louvar-te a Ti, Santo Deus, e para te pedir misericórdia sobre a nossa pátria, Santo Deus, essa pátria tão abençoada, Santo Deus, com tantos poderes naturais que tem, Santo Deus, tanta maravilha que o Senhor criou, Pai. Ó Deus de misericórdia, abençoe a nossa pátria, Santo Deus. Abençoe, Pai, quem dirige, Santo Deus, esta pátria, esses homens, Pai, que estão no comando, Santo Deus. Pai, que eles tenham a vida, Santo Deus, vivificada por Cristo, Santo Deus. Que eles sejam cristificados, Santo Deus, e abençoados, Amém, Pai. sim. E que a nossa igreja seja luz neste mundo, Santo Deus. Que nós sejamos o sal da terra, Santo Deus. Aquele sal, Pai, que tempera, que dá sabor, Pai. Que não sejamos aqueles ignorantes, Santo Deus, que só vê o pecado do outro, Senhor Deus. Mas ensina, Santo Deus, nós amar, Santo Deus, como o Senhor amou, Santo Deus. Nós cuidar do próximo, Santo Deus. Amar nosso próximo, Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Santo Deus, misericórdia sobre cada igreja, Santo Deus, que prega o teu evangelho, que fala da tua palavra, Santo Deus. Que cada um examine a própria vida, Santo Deus. E veja, Pai, como está, Santo Deus, perante Deus, Senhor. Porque a igreja somos nós, Santo Deus. O corpo de Cristo somos nós, Pai. Te pedimos que o Senhor alcance cada um com a tua santa misericórdia, Pai. Perdoando todos os pecados, Santo Deus, os nossos pecados, Pai. E ensinando, Santo Deus, cada dia nós estar mais perto de Ti, Santo Deus. Te obedecendo, Santo Deus, a Tua palavra e o Teu amor, Santo Deus, que manda, Santo Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, Pai. E o nosso próximo como a Ti mesmo.
Pai, toma esta reunião nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Suplicando a Deus que mude o coração do povo brasileiro, para que haja mudança na nossa pátria. É necessário que tenhamos uma igreja relevante, é necessário que haja confissão de pecados, mas também a ação divina no nosso meio, que é dele o querer e o realizar. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 11. Verso 19: Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei de sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Ainda 36, verso 26. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e farei. Como falei, é Deus que age. E nos nossos relacionamentos, como é difícil às vezes enfrentarmos problemas com pessoas que não têm um coração flexível, um coração de compaixão, não é verdade? E no Brasil nós encontramos hoje dois polos, duas divisões muito nítidas, esquerda e direita. Aqueles que querem o bem da família e aqueles que querem destruir a família. Aqueles que usam de compaixão e outros que usam agressão, violência. Uns que tentam até matar o próximo. E hoje nós queremos orar para que Deus transforme o coração do povo brasileiro, que
é enganado e que tem essa natureza corrupta, natureza pecaminosa e que não quer escutar a palavra de Deus. Mas nós, como igreja, não estamos orando apenas pela igreja do Jardim Monza. Não estamos apenas orando pela igreja presbiteriana do Brasil. Não estamos orando apenas para as igrejas evangélicas. Hoje não. Hoje nós estamos orando pela nação, pela pátria, pelos corações, para que Deus toque no coração do povo brasileiro. Eu quero convidar o Vinícius para estar fazendo essa oração nesse momento. Senhor eterno Deus, quero colocar a nossa pátria nas tuas mãos, Senhor, para que a tua vontade possa entrar no coração das pessoas, para que o coração delas não se eleve radicalmente para a esquerda ou para a direita, mas que o coração delas se eleve à tua vontade, ó Senhor. Amém. Soberana e eterna será ela para tudo sempre. Senhor Deus, peço humildemente que o coração de pedra das pessoas seja trocado por um coração de carne, assim como diz a tua promessa, a tua palavra, meu Senhor. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade para tudo sempre. Amém. Amém. Como é importante termos esse momento de oração. Estamos colhendo este ano resultados de uma semana de oração no início do ano, não é, irmã Osmênia? Amém. Uma semana maravilhosa de oração, que no ano que vem também ocorrerá. Primeira semana de janeiro, onde nós dividimos um dia, para estarmos orando por vários objetivos, inclusive pela nação brasileira.
e pela igreja que aqui, a Igreja Presbiteriana do Jardim Monza, está crescendo. Mas isso é resultado também de oração, das misericórdias e das bênçãos de Deus. E agora vamos orar, continuar orando, para que Deus venha intervir na política do nosso Brasil, da nossa pátria. Vamos ler Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Acreditamos num Deus que é soberano, num Deus que prescreve a história, para um Deus que age com compaixão e misericórdia. Por isso podemos orar, pedir, e a palavra de Deus, ela nos motiva a orar. Jesus nos motiva a orar, mandando bater até abrir, buscar até achar. Esdras, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, está escrito: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Olha só, a palavra do Senhor. Por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito em quem? No rei Ciro, rei da Pérsia, a quem fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar os ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Até aqui. Então vocês percebem que a ação de Deus despertando. Por que vocês estão aqui nesta noite? Porque Deus despertou vocês estarem aqui nesta noite, no feriado, mas que comprometidos com a oração estão aqui. E também nossos irmãos que viajaram, que também estão orando. E é Deus quem desperta, é Deus quem age, Ele é soberano. Por isso podemos pedir para que Deus haja na pátria, baseado na sua misericórdia. Ainda Daniel capítulo 6, do 1 ao 5. Daniel 6, do 1 ao 5 está escrito: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Percebam aqui, Daniel estava exilado. Daniel, pelo esse espírito que Deus deu de inteligência, de sabedoria, se destacou, e ele ficou sendo um desses responsáveis em receber a prestação de contas. É Deus que coloca. Não há autoridade constituída que não há a permissão de Deus.
Deus está no controle da história da humanidade. Por isso podemos confiar e podemos pedir ao nosso Pai essa intervenção nesta esfera política. Eu convido a irmã Sara Castro, nesse momento, está orando por essa intervenção. Estamos reunidos, Senhor, em tua casa para te louvar e te agradecer, Senhor. Também quero te pedir, Senhor, por todas essas intervenções, Senhor, da nossa nação, de tudo que tem essa necessidade, Senhor. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, colocando tuas mãos santas, Pai. Também te peço, Senhor, pela nossa igreja, por cada irmão que aqui está, Senhor. Tudo isso eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus, certa vez disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Por isso, a igreja, os escolhidos, discípulos e discípulas, os servos e servas, fazem isso com alegria, pois fazem parte do chamado. Vamos orar agora pelas autoridades constituídas. 1 Timóteo 2, de 1 a 7. Está escrito assim no texto sagrado: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, o apóstolo Paulo orientando, quanto à necessidade e o dever de estarmos orando por todos os homens e em favor dos reis, ou seja, dos nossos líderes,
governamentais, políticos e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para o quê? O objetivo? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Hoje nós fomos olhar na internet, professores dando aula, nós vamos ver alunos desrespeitando os professores. Por isso a tarefa da igreja, essa tarefa é nossa, de orar pelas autoridades para termos essa vida de piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Apóstolo Paulo, que também proclamou o evangelho ao mundo antigo, nos exorta a estarmos orando e falando a verdade, sabendo que temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Eu vou convidar agora o presbítero Antônio Francisco para estar orando, tá? Por nossas autoridades. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que nos dá, Senhor, e nos reunimos nessa noite na tua casa, Senhor, para juntos assim buscar a tua presença, para estar nós te louvando o teu nome também, ó Deus, estar intercedendo pela nossa nação, Pai. Neste momento, ó Deus, queremos orar em especial pelas autoridades constituídas na nossa nação, ó Deus. A figura do presidente, ó Deus, do vice-presidente, do senador, do deputado federal, do deputado estadual, do vereador, Senhor Deus, do prefeito, todos os ministros, ó Pai querido, são pessoas, ó Deus, que o Senhor colocou no poder, ó Deus. Nós, nesse momento, intercedemos pela vida de cada um deles, ó Deus, que eu possa abençoar, ó Deus, que eu possa dar sabedoria, Pai. Se com aqueles também, ó Deus, que estão se colocando, ó Deus, para serem, ó Deus, os futuros governantes do nosso país, ó Deus, que possam ser pessoas escolhidas segundo o teu querer, Pai. Possam ser pessoas, ó Deus, que tenham, ó Deus, a compaixão, ó Deus, que tenham, ó Deus, a preocupação de cuidar, ó Deus, das pessoas, ó Deus, e zelar, ó Deus, pela nossa nação, ó Deus. Pedimos essas bênçãos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso próximo tema é conscientização política. Orar por isso é necessário também. Hoje, ainda ontem, conversando com uma pessoa, tá, que está fazendo campanha para determinado candidato a governador aqui do estado, e ele foi até ele, foi convidado, né, e ele ofereceu uma ajuda financeira para ele fazer a campanha. Ainda existe a velha maneira de fazer política. Que velha maneira é essa? É ganhar vantagem. Vantagens pessoais. E com esse ganhar vantagem, tá? Muita gente acaba perdendo. A coletividade perde. Perde como? Quanto um ganha, muitos perdem em assistência médica. Muitos perdem em segurança. Muitos perdem com a própria vida. Por isso é necessário nós estarmos orando e também trabalharmos nessa conscientização política. Não podemos votar em alguém, simplesmente, em muitas regiões do Brasil, alguém ganhou uma cesta básica e vota, alguém ganha um tanque de gasolina e vota em fulano de tal. Alguém ganha um pouco de recurso financeiro, aí vota.
vantagens. Essa maneira de fazer política é uma maneira totalmente errada. E não só isso, nós estamos falando numa questão pequena. Empresários, quando outras situações fazem barganha e aquele imposto que nós pagamos, de vez de ser aplicado em favor de todo o brasileiro, é colocado apenas para alguns. Essa maneira de fazer política tirando vantagem precisa acabar. Então precisamos orar para que essa conscientização caia sobre a mente do povo brasileiro, que precisa parar com isso. Vamos ler Mateus capítulo 20, verso 26 e 27. Se você achou, pode me ajudar e ler. Mas não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, o que o Evangelho propõe é algo diferente. Aquele que quer ter autoridade, aquele que quer ser governante, esse deve servir e não ser servido. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ainda em Atos capítulo 24, 22 a 27, o apóstolo Paulo estava preso, tá? E um dos governadores ia sempre conversar com o apóstolo Paulo, esperando receber o quê? Dinheiro. Propina. Ele se solta? Para dar um jeitinho, né? Vamos ler então? Atos capítulo 24, verso 22 a 27. Quem achou? Pode ler bem alto. Félix, porém, que era bom. Mais alto, por favor, Lucas. Félix, porém, que era bom, informado a respeito do caminho, adiou a questão dizendo: quando o comandante Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento da vossa causa. E ordenou ao centurão que Paulo ficasse detido, mas fosse tratado com brandura e que a nenhum dos seus proibisse servi-lo. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo Jesus. E discorrendo sobre ele a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por orai-te, e quando tiver ocasião favorável eu te chamarei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que mandava chamar mais frequentemente com a conversa com ele. Mas, passados 2 anos, teve Félix por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Ok, obrigado, Lucas. Então percebemos aqui como é o coração do ser humano e até dos governantes. Por isso é necessário termos uma conscientização política. Muitos brasileiros têm optado sair do Brasil para buscar uma situação melhor lá fora. Outras nações, tá, que oferecem trabalho, uma condição de segurança melhor. Mas nós temos tudo aqui. Deus nos colocou aqui. E é aqui que nós precisamos fazer diferença. É aqui que nós vamos orar e também agir. Amém? Ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 6, está escrito: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para agradarmos ao homem, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha.
Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outro. Apóstolo Paulo, mostrando um testemunho de vida, sem bajulação, sem glória humana, está falando a verdade. Quero convidar o presbítero Antônio agora para estar orando, para que o povo brasileiro desperte nessa questão. Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento que aqui estamos, Deus, intercedendo pelo nosso país, nossa pátria, nesse dia especial, pedimos, Santo Deus, para esses políticos que vão ser eleitos no final do ano, que o Senhor esteja preparando, Deus, através dos eleitores que vai dar o seu voto, e dê o seu voto consciente, ó Deus, aquilo que vai fazer, e que o Senhor esteja dando sabedoria, Pai, a maneira que eles pensarem, e que vai votar. Amém, Senhor. O Senhor vai esclarecer a sua mente, para que eles possam, Deus, dar o voto certo, colocar a pessoa realmente comprometida com o teu povo, que esse Deus. Senhor Deus, nós intercedemos, somos vaso escolhido por Ti, intercedendo pela nossa pátria, pelo nosso país, e sabemos, ó Deus, que somos apenas instrumentos de todas essas mãos, mas o poder vem do Senhor. Que o Senhor faça, para que o Senhor esteja trabalhando, conscientizando, ó Deus, a cada um, da maneira certa, que a pessoa que for colocada no poder seja a pessoa iluminada pelo Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. E elas possam, Deus, trabalhar em prol do Teu povo e trabalhar com amor, ó Deus. A palavra diz que toda a autoridade é constituída pelo Senhor. Nós confiamos no Teu poder. O Senhor vai fazer maravilha sobre a nossa pátria brasileira. Peço agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora vamos para o nosso último momento de oração. E nós vamos orar pelas eleições que ocorrerá no dia 7 de outubro, para que essas eleições sigam na mais plena paz e tranquilidade. Ainda ontem, um dos candidatos à presidência foi atingido, foi esfaqueado por uma pessoa que é contrária ao que ele prega para a proposta dele, certo? Abra a sua Bíblia em Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, do 1 ao 7, e depois capítulo 9. Em determinado momento, o povo pediu um rei, mudando de teocracia para monarquia. Então, 1 Samuel 8, vamos ter esse registro. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o que? O direito. Parece que isso está acontecendo hoje, né? Aquilo que nós achamos direito, estão mudando tudo, gente. Continuando. Viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Então, percebemos aqui Deus agindo